Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa capa para a tampa do vaso em crochê. Gente, vamos aí fazer o nosso jogo de banheiro sucesso de vendas com square. Já tem a videoaula desse modelo sem o square, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem videoaula do tapete, da passadeira e do jogo de banheiro completo. Também tem videoaula da passadeira desse modelo aqui com square e do tapete menor. Então, agora eu trago para vocês a videoaula da tampa do vaso e vou trazer a sequência aí para a gente formar o nosso joguinho de banheiro, gente. Super lindo, rápido, fácil e econômico. Essa minha peça, ela ficou com a medida, ó, contando de uma pontinha do picô até a outra, ficou com 60 centímetros de comprimento. O tamanho pode variar de acordo com a tensão de pontos. E de largura ficou com a medida de 47 centímetros. Eu vou virar ela aqui para vocês verem como ficou a parte da redinha, gente. Olha só, coloquei aqui a minha etiqueta. Eu vou deixar o link dessa etiqueta na descrição do vídeo. Olha só, gente, a parte aqui da redinha fica super econômica também. Bem fácil de fazer. Olha só, coloquei esse cordão aqui, mas você também pode colocar as correntinhas para amarrar e fica super linda. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Então, gente, esse é o resultado da peça. Para fazer essa peça, eu utilizei apenas 290 gramas de fio, gente. Super econômica, né? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Vamos agora à lista de materiais. Para fazer o meu tapete, eu vou utilizar o fio Boca Azul. Tô utilizando aqui a cor laranja. Esse fio, ele é 100% algodão. Você pode fazer com a cor de sua preferência. Eu vou trabalhar aqui com fio número 6. Então, eu vou utilizar o laranja. E vou utilizar também o fio na cor branca. Vou utilizar, gente, o fio mesclado também número 6, ó. Umas sobrinhas que eu tenho aqui. Você pode utilizar aí a cor da sua preferência, né? Tesoura. E agulha para crochê 3,5 milímetros. Se o seu ponto for um ponto apertado, você pode utilizar a agulha 4. Se for um ponto mais folgado, você pode utilizar a agulha 3 para regular o seu ponto. Eu vou começar a trabalhar com o meu fio na cor laranja. Então, eu vou começar fazendo um círculo mágico. Isabela, eu não quero fazer o círculo mágico. Você pode fazer um cordão com 5 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Então, ó, para fazer o círculo mágico, eu seguro aqui o meu fio e dou a volta aqui, ó, formando esse E. Seguro. Agora, eu venho com a minha agulha, passando aqui por dentro, ó, e puxo essa laçada. Faço uma correntinha. Subo 2 e 3. Subi 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente que será de separação. Vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Uma corrente. Vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Uma corrente e vou seguir fazendo agora um total de 8 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Fiz aqui, gente, ó, um total de 8 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Fiz aqui o meu 8º ponto, agora eu faço uma correntinha. Vou vir aqui pegando essa ponta do fio e vou puxar para fechar aqui esse meu círculo. Então, ele fica bem fechadinho. Agora, eu vou pegar aqui essa minha ponta de fio, vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu vou laçar e vou cortar o meu fio, porque eu vou mudar de cor. Mas, se você não quiser mudar de cor, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de uma correntinha. Ó, cortei aqui o meu fio. Agora, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui justamente para esse intervalo de uma correntinha. Eu vou fazer isso para facilitar a hora do arremate.
Vou trabalhar agora com o meu fio na cor branca. Às vezes a gente faz um trabalho, gente, sobra um pedacinho de fio. Então, ó, você já pode aproveitar para fazer os miolos das florzinhas e dar um charme a mais aí na sua peça. Então, aqui, ó, eu vou vir nesse espaço de uma corrente, vou pegar o meu fio na cor branca e vou prender ele, ó, fazendo uma laçadinha. Se você não quiser fazer uma laçadinha, você pode fazer um nozinho. Então, aqui eu prendi naquele intervalo de uma corrente que eu trouxe o meu fio na cor laranja. Então, as duas pontas, ó, elas ficaram juntas. Isso facilita muito na hora do arremate, porque para arrematar a gente dá 2 nozinhos aqui e depois coloca um pinguinho de cola pano. Então, aqui eu prendi o meu fio na cor branca, subo mais 2 correntes, ó, porque contando com essa primeira, a gente tem um total de 3 correntinhas. Vou laçar, agora eu venho nesse mesmo intervalo de uma corrente e faço mais 2 pontos altos. Ó, fiz um, e agora eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Fiquei com um total de 3 pontos, contando aqui com as 3 correntinhas. Faço 2 correntes de separação, vou laçar. Agora, eu venho nesse próximo intervalo de uma correntinha e aqui eu vou fazer 3 pontos altos, ó. 2 e 3. 2 correntes, vou laçar, venho aqui no próximo intervalo de uma correntinha e repito o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, aqui, gente, vocês vão fazendo essa repetição por toda a volta. Então, em cada intervalo daquele, de uma correntinha, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Vamos ficar com um total de 8 grupinhos de 3 pontos altos. Fiz aqui os meus grupinhos de 3 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos. Cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntes. Venho aqui, conto 1, 2 e no terceiro ponto, ó, na terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio na cor branca. Então, esse é o resultado aqui, ó, da nossa florzinha. Olha que charme que fica, gente. Agora, a gente vai fazer a parte com verde, né? Que é pra dar o detalhe da folha. Eu vou pegar esse fio aqui e vou novamente caminhar ele até o intervalo de 2 correntinhas, para facilitar novamente o nosso arremate. Eu acho bem chato de fazer os arremates, eu confesso para vocês. Então, o que eu puder fazer para facilitar, eu estou fazendo, gente, ó. Vou trazendo esse fio até chegar aqui, ó, no intervalo de 2 correntes. Cheguei aqui, agora eu vou pegar o meu fio na cor verde. Peguei aqui esse verde mesclado. Venho aqui nesse intervalo de 2 correntes. Ó, venho aqui e vou prender esse meu fio, fazendo uma correntinha. Agora, eu subo 2 e 3. Vou laçar, ó, já ficou junto aqui os outros 2 fios. Venho aqui no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Ó, então, agora, eu fiquei com um total de 3 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Vou fazer 2 correntes, vou laçar, e agora eu vou vir no mesmo intervalo aqui, ó, de 2 correntes, e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, agora, eu fiquei com um leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fiz aqui o meu leque, agora eu faço 2 correntinhas, vou laçar, venho no próximo intervalo aqui de 2 correntes e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 e 3. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de 3 pontos.
2 correntes, vou laçar. No próximo intervalo, eu vou repetir o meu leque. Então, aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo intervalo. Então, aqui, ó, eu já formei uma lateral aqui da nossa peça, ó. Essa será a nossa repetição. A gente faz um leque, um grupinho de 3 pontos altos. Um leque, um grupinho de 3 pontos altos, ó. E assim a gente vai fazendo por toda a nossa volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha eu vou prender esse fio com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, prendi com um ponto baixíssimo, eu vou pegar esse meu fio e vou trazer ele até chegar no intervalo de 2 correntinhas, ó, para facilitar na hora do arremate, porque os 2 fios, eles vão ficar juntos. Para fazer essa peça, né, que é a capa para a tampa do vaso, eu vou precisar de 2 square como esse, ó. Então, aqui, eu já fiz os meus 2 square. Agora, para fazer a união de um square com o outro, eu vou pegar o meu fio na cor laranja. Ó, peguei aqui o meu fio na cor laranja. Vou vir aqui bem nesse espaço de 2 correntinhas, ó, que eu trouxe o meu fio. E vou prender esse fio aqui, fazendo uma laçadinha. Se você preferir, você pode fazer um nozinho e subir as 3 correntes. Essa laçadinha já vai contar como uma correntinha. Subo mais 2 para ficar com um total de 3 e da altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos, ó. Contando com as 3 correntes, a gente fica com um total de 3 pontos altos. 2 correntes, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. 2 correntes, venho no próximo intervalo aqui, ó, de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Observem, gente, que agora a gente tá fazendo a mesma repetição que a gente fez na carreira com a cor verde, ó. A gente vai fazer leque sobre leque, e em cada intervalo desse de 2 correntes, a gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos. Então, ó, nos intervalos de 2 correntes, grupinho de 3 pontos altos, cheguei aqui no leque, eu faço leque sobre leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, fiz aqui, ó, toda a minha volta com a cor laranja. Então, aqui, leque sobre leque, e nos intervalos de 2 correntes, eu fiz grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Ficamos com 4 leques, novamente, e entre um leque e outro, a gente tem 2 grupinhos, desculpa, gente, 2 grupinhos de 3 pontos altos, ó, entre um leque e outro. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas 2 correntinhas, agora eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu laço e vou cortar o meu fio. Cortei aqui esse fio e vou trazer ele para um intervalo de 2 correntinhas novamente para facilitar na hora do arremate. Ó, a ponta aqui, ela ficou pequena, gente, mas a gente dá 2 nozinhos para arrematar, então ela vai dar certinho. Ficou assim. Agora, eu vou pegar o meu segundo square e vou iniciar aqui, ó, leque sobre leque, exatamente igual a gente fez aqui. Então, eu pego o meu fio na cor laranja, ó, vou vir aqui onde tá saindo esse fio para facilitar, né, o arremate. Prendo o meu fio na cor laranja. Fiz a minha laçadinha.
Subo mais 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, né? Contando com essa primeira, a gente tem 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos, ficando com um total de 3 pontos. 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, gente, é a mesma repetição que a gente iniciou ali, ó, no nosso primeiro square. 2 correntes de separação, nos intervalos de 2 correntes, a gente faz grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar nesse leque, a gente faz leque sobre leque. Eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui, gente, ó, nesse terceiro leque. Então, eu trabalho esse leque, e quando chegar aqui no terceiro leque, eu volto pra gente fazer esse terceiro leque juntos, porque nesse terceiro, a gente já vai começar a emendar aqui, ó. Então, eu vou seguir fazendo essa lateral e esse, quando chegar aqui nesse terceiro leque, eu volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, leque sobre leque, 3 pontos altos nos intervalos de 2 correntes, leque sobre leque. Quando cheguei aqui nesse terceiro leque, como eu falei pra vocês, ó, eu fiz apenas 3 pontos altos, porque agora a gente vai fazer a emenda, ó, de um square com o outro. Então, antes de finalizar esse leque, ó, fiz apenas os 3 pontos altos aqui dentro desse terceiro leque. Vou vir aqui, ó, pego esse meu square e vou colocar avesso com avesso. Aqui tá o lado avesso e aqui tá o lado avesso, ó. Coloco os dois lados avessos juntos e vai ficar aqui para a nossa frente o lado certo do square e aqui, ó, tá o lado certo também. Vou vir aqui nesse intervalo, ó, de 2 correntinhas. Eu não faço corrente de separação, mas se você preferir, gente, você pode fazer. Vou vir aqui dentro desse leque, ó, pode ser em qualquer um dos leques, e vou vir dentro desse leque e vou prender com um ponto baixo, ó. Então, a gente já tá fazendo a união, ó, de um square com o outro. Prendi com um ponto baixo, agora eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espacinho, ó, pra finalizar o meu leque. Então, eu venho aqui nesse square da frente e finalizo o meu leque fazendo 3 pontos altos. 2 e 3. Fiz os meus 3 pontos altos, agora eu vou vir nesse square aqui que já está pronto, ó, no intervalo aqui de 2 correntes, e vou prender esse meu fio fazendo um ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui nesse square da frente pra gente finalizar ele, ó. Venho no espaço de 2 correntes e faço o meu grupinho de 3 pontos altos agora. 2 e 3. Fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, venho no square de trás, no espaço de 2 correntes, e prendo com um ponto baixo. Laço novamente, ó. Venho aqui no espaço de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos agora. Gente, essa emenda, ela é bem simples, é bem fácil de fazer. Fiz os meus 3 pontos altos, venho no square aqui de trás, no intervalo de 2 correntes, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu venho aqui dentro desse leque, ó, e faço 1, 2, 3 pontos altos. Venho aqui nesse leque, ó, do square de trás e prendo com um ponto baixo. Laço, e agora eu vou finalizar o meu leque, gente, aqui, ó, fazendo mais 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes, e agora eu vou finalizar aqui o meu square fazendo os grupinhos de 3 pontos altos nos intervalos de 2 correntinhas. Bom, gente, finalizei aqui, ó, fiz os meus 2 grupinhos de 3 pontos altos. Quando a gente tá fazendo, a gente acha que ele não vai ficar retinho, mas quando a gente vier fazendo as carreiras, dando a volta na peça,
ele fica bem certinho, ó, gente. Vem aqui, dá só uma arrumadinha assim, ele fica bem certinho quando a gente vier fazendo as carreiras em volta. Então, aqui, gente, fiz as minhas duas correntes, ó, de separação. Vou vir aqui, tá desfocando, pronto. Vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de duas correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar dando a volta aqui, ó, nos dois square. Para a tampa do vaso, a gente vai precisar ter 2 square. Isabela, se eu quiser fazer a tampa do vaso menor, você pode fazer, gente, a união do square diretamente com a cor verde. Vai ser a mesma sequência que a gente fez aqui, ó, para unir. Quando tiver no leque, né, a gente vai unindo leque sobre leque. Só que aqui eu fiz a união com a cor laranja. Se você achar que precisa fazer a sua tampa do vaso menor, passei a medida aí para vocês no começo do vídeo. Se você quiser fazer menor, você pode fazer a união direto já com a cor verde. E começar as carreiras em volta com o laranja. Então, chegando aqui, ó, dentro do leque, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas que a gente fez, a gente vai ficar com um total de 4 pontos altos, ó. Fiz os meus 4 pontos altos, faço 2 correntes, laço meu fio, venho no intervalo aqui de 2 correntes e faço um grupinho de 4 pontos altos agora. A gente antes estava fazendo com 3 pontos. Nessa volta, eu vou contar aqui, gente, essa volta como a volta de número 2 com a cor laranja, ó. Contando com essa volta que a gente fez a união, a gente tá na volta de número 2 com a cor laranja. Então, aqui eu faço 4 pontos altos. Fiz os meus 4 pontos altos, faço 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer 4 pontos altos novamente, ó. 2, 3 e 4. 2 correntes, laço meu fio, vou fazer 4 pontos altos aqui no intervalo de 2 correntes e 4 pontos altos aqui, ó, dentro do leque, exatamente igual a gente fez aqui dentro desse leque. Fiz aqui, gente, ó, mais 2 grupinhos de 4 pontos altos. Então, eu fiz 4 pontos altos, ó, entre esse primeiro leque e esse segundo leque. A gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos agora. Essa parte será a parte que a gente vai fazer aumentos nas próximas carreiras. Então, aqui, só entre esse leque e esse que a gente vai ter grupinhos de 4 pontos altos. E quando chegar desse lado aqui, gente, da mesma forma, ó, grupinhos de 4 pontos altos. Então, agora, fiz os meus 5 grupinhos de 4 pontos altos, faço 2 correntes, laço meu fio. Nessa lateral maior, eu venho no espaço de 2 correntinhas e faço grupinhos agora de 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Fiz os meus 3 pontos altos, faço 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço novamente o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 e 3. 2 correntes, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, chegando aqui na parte da emenda, ó, de um square com o outro, eu vou vir aqui dentro desse leque, ó, desse primeiro leque, e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, Cecília tá por aqui, gente, por isso vocês estão escutando esses barulhinhos. Venho aqui, ó, na emenda de um leque e outro, onde a gente fez aquele ponto baixo, eu vou vir bem aqui, pegando, ó, esse ponto baixo, e vou fazer um ponto alto.
Laço, venho dentro desse próximo leque e faço um ponto alto, ó. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes. Vou seguir fazendo agora grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo desse de 2 correntinhas. Chegou aqui dentro desse leque, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez nessa lateral, ó. Então, dentro desse leque, a gente vai fazer grupinhos de 4 pontos altos até chegar aqui nesse outro leque. Quando chegar na lateral, a gente faz a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, tudo que a gente fez desse lado, a gente repete desse lado aqui. Tudo que a gente fez nessa lateral maior, a gente vai repetir nessa lateral aqui também. Com essa sequência, eu vou finalizar toda a minha volta de número 2 com a cor laranja. Bom, gente, dei a volta aqui, ó, em toda a base da minha peça. Tudo que eu fiz, ó, desse lado, eu repeti desse lado aqui. Então, desse lado, a gente ficou com 4 grupinhos também. 4 não, gente, desculpa, 5 grupinhos de 4 pontos altos. E aqui nessa lateral maior, eu fiz a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu prendo o meu fio, ó, com um ponto baixíssimo. Tá desfocando, gente, peraí. Duas correntes, venho aqui na terceira, ó, prendo com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2, 3 correntes. Estamos iniciando a nossa volta de número 3, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. Vou fazer ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Fiquei com um total de 4 pontos altos novamente, ó. Laço meu fio, venho aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiz um aumento no último ponto. Na carreira anterior, a gente tinha 4 pontos altos. Nessa carreira de número 3, a gente vai ficar com 5 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse próximo grupinho de 4 pontos altos, faço um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E quando chegar aqui nesse último ponto alto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência até chegar nesse último intervalo de 4 pontos altos. Vocês tiram como base, gente, aqui, ó. Vocês tiram como base esse leque, ó. Então, entre esse leque e esse leque aqui, são a parte que a gente vai fazendo os aumentos. Então, a gente vai ficar agora com 5 grupinhos de 5 pontos altos. Vou fazer os meus pontos altos com aumento no último ponto, até chegar nesse grupinho aqui, e volto pra gente dar continuidade. Então, gente, aqui, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 5 pontos altos. Sempre tirando como base aqui, ó, os aumentos entre esse leque e esse leque aqui. Fiz as minhas 2 correntes novamente, laço meu fio. Nesse primeiro grupinho de 3 pontos altos aqui da lateral, ó, e vou vir aqui em cima desse primeiro ponto alto, eu pulei as 2 correntes, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no espaço de 2 correntes. Cecília tá aqui me beijando, gente. Venho no espaço de 2 correntes e faço 3 pontos altos, ó. 2 e 3. 2 correntes. E agora, aqui na lateral, ó, a gente vai seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalinho desse de 2 correntinhas. Então, em cada intervalo de 2 correntes, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui, ó, até chegar nesse intervalo antes do grupinho, do último grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos, ó, até chegar aqui nesse intervalo e volto. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a lateral da minha peça. Então, aqui eu fiquei com um intervalo de ponto tela, eu tenho que fazer um intervalo de ponto tela desse lado aqui.
Fiz os meus grupinhos de 3 pontos altos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos nessa volta. Na volta anterior, a gente tinha 7, ó. Por quê? Porque em uma carreira a gente começa com grupinhos de 3 pontos altos e na próxima com ponto tela. Então, a carreira que tem ponto tela, ela fica com menos grupinhos de 3 pontos altos, ó. Tem nessa daqui, nessa segunda, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, 7 grupinhos, né, de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, eu laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto aqui desse último grupinho da lateral, eu faço um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com o intervalo de ponto tela, ó, exatamente igual ficou aqui desse lado. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Cheguei aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. Fiquei com um grupinho de 5 pontos altos, 2 correntes. E aqui, nessa curva da nossa peça, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui desse lado, ó. Então, entre esse grupinho e esse, tirando como base o leque, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto com um aumento, sempre com um aumento no último ponto. Então, a gente vai ficar com 5 grupinhos de 5 pontos altos. Quando chegar nessa lateral, a gente faz a mesma repetição que a gente fez aqui desse lado. Com essa sequência, eu vou finalizar toda a minha volta de número 3. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Então, ó, sempre tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui, ó, na curva da nossa peça. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti aqui nessa lateral também, ó. Tá ficando assim. Chegando aqui no final, já fiz as minhas 2 correntinhas. Vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Estamos iniciando a nossa volta de número 4 com a cor laranja. Faço aqui ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto, eu faço mais um aumento. São 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, gente, ó. Então, observem que na carreira anterior, a gente tinha 5, nessa a gente vai ficar com 6 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho aqui, próximo grupinho de 5 pontos altos, faço um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar no último ponto, ó, cheguei aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Fiz mais um aumento. 2 correntes e vou seguir fazendo agora, ó, grupinhos de 6 pontos altos. Então, vou trabalhar até chegar aqui nesse último grupinho, fazendo um aumento no último ponto. Vou ficar agora com um total de 5 grupinhos de 6 pontos altos. Bom, gente, fiz aqui, ó, os meus 5 grupinhos com 6 pontos altos. Chegando aqui na lateral da minha peça, fiz as minhas 2 correntes, laço meu fio, venho em cima desse ponto alto aqui, ó, que a gente fez ele sozinho, e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse intervalo de 2 correntes e faço 2 pontos altos agora, ó. Faço 1 e 2. Então, nessa volta aqui, ó, que foi a volta de número 2 com a cor laranja, a gente começou com um grupinho de 3 pontos altos. Essa a gente começou com o intervalo de ponto tela, ó. Essa que a gente tá fazendo agora, que é a nossa volta de número 4, a gente iniciou com um grupinho de 3 pontos altos exatamente igual a essa de número 2. Então, a gente vai fazer repetições agora, gente, ó. Faço 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos.
duas correntes e vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos. E quando chegar aqui, gente, ó, nesse intervalinho de ponto tela que a gente fez, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui. Então, eu faço 2 pontos altos nesse intervalo de duas correntes e em cima desse ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de duas correntes. E quando chegou aqui, nesse intervalinho de duas correntes, ó, eu fiz os meus 3 pontos altos, sendo 2 pontos altos no intervalo de duas correntinhas e um ponto alto em cima desse ponto alto, para ficar exatamente igual ficou aqui no início. Chegou aqui nessa parte dos aumentos, ó, eu fiz as minhas duas correntes e aqui nessa parte do aumento, gente, eu vou fazer a mesma repetição, ó, que eu fiz desse lado aqui. Então, eu vou fazendo um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, eu vou ficar aqui, tem 5 grupinhos de 5 pontos altos, eu vou ficar agora com 5 grupinhos de 6 pontos altos, exatamente igual ficou desse lado. Gente, esse barulho é barulho de obra, então vocês relevem. Tá sempre tendo barulho de obra por aqui, né, gente? Então, aqui, ó, tudo que eu fiz desse lado aqui, nessa curva da peça, eu vou repetir desse lado. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repito nessa lateral aqui. Com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 4 com a cor laranja. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, tudo que eu fiz nessa curva da minha peça, eu repeti. Ó, tudo que eu fiz nessa, eu repeti nessa. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa outra lateral aqui. Fiz as minhas duas correntes, prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir as minhas 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada pontinho de base, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores, gente, ó. E quando chegar no último ponto alto, cheguei no último ponto, eu faço 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base, ó. 2 correntes e vou seguir fazendo os meus grupinhos com aumento, ó. Então, agora, eu vou ficar com um total de 5 grupinhos com 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou seguir fazendo até chegar aqui no meu último grupinho que eu faço com aumento e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui. Fiz um total de 5 grupinhos de 7 pontos altos, porque a gente tá trabalhando um aumento, né, no último ponto de cada um desses desenhos. Então, sempre vai aumentando. Chegando aqui na lateral, eu fiz as minhas duas correntes, laço meu fio. Agora, eu venho aqui em cima desse ponto alto, gente, desse grupinho de 3, ó. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto, ó. Fiz o meu ponto alto, faço 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntinhas e faço um grupinho de 3 pontos altos. Então, observem que agora a gente tá fazendo carreiras de repetição. Essa carreira aqui é a carreira de número 5. Observem que essa carreira de número 5, ela é igual a essa carreira de número 3 aqui, gente, ó, da lateral da nossa peça. Então, a gente vai intercalando. Uma carreira, a gente começa com um grupinho de 3 pontos, uma carreira com um intervalinho de ponto tela. Uma com um grupinho de 3 pontos, ó, uma com um intervalinho de ponto tela. Sempre tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente repete nessa lateral aqui. Tudo que a gente fizer aqui na curva desse lado aqui, ó, a gente vai repetir desse lado aqui também. Então, a gente agora estamos fazendo carreiras de repetição aqui, ó, na lateral. E sobre os grupinhos com aumento, a gente vai seguir fazendo o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Eu vou seguir fazendo essa sequência até ter um total de 8 voltas. Então, a gente fez 1, 2, 3, 4, estamos na 5ª volta. A gente vai seguir fazendo essa repetição até ter um total
de 8 voltas. Eu vou adiantar a minha peça e volto para a gente dar sequência. Lembrando, gente, que tudo que a gente fez desse lado aqui, ó, a gente repete desse. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente repete nessa lateral aqui. E aqui a gente vai intercalando, ó, as carreiras. É a mesma repetição. Vou adiantar minha peça e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui toda a minha peça. Ela tá ficando assim. Fiz um total de 8 carreiras, contando com essa primeira carreira que a gente emendou aqui, um square no outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Aqui na lateral, ó, a gente ficou com um grupinho de 3 pontos altos aqui no começo e grupinho de 3 pontos altos aqui no final. Então, a gente foi intercalando, ó, uma carreira começou com um grupinho de 3 pontos, uma com ponto tela, um de 3 pontos e uma com ponto tela. E aqui, gente, ó, nessa parte com os aumentos, né, que é a curva da nossa peça, a gente ficou com 5 grupinhos de 10 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a gente tem 5 grupinhos com 10 pontos altos desse lado e desse lado também. Cheguei aqui no final, eu prendi com ponto baixíssimo na terceira correntinha e cortei o meu fio, porque agora a gente vai trocar de cor. Então, aqui, gente, ó, eu cortei o meu fio, eu vou trazer esse fio aqui para o ponto alto ao lado, ó, só para facilitar a hora do arremate. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor branca, vou vir bem aqui, ó, eu não vou vir nesse primeiro ponto alto, foi as 3 correntes que foi para dar a altura de um ponto alto. Eu vou vir aqui, ó, no segundo ponto e vou prender o meu fio na cor branca, ó, com uma laçadinha. Fiz a minha primeira correntinha. Agora, eu subo 2 e 3. 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, agora eu venho aqui no mesmo pontinho de base, ó, e faço mais um ponto alto. Então, aqui, gente, eu fiz dois pontos altos no mesmo ponto de base. Fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo e faço 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, ó. 2 correntes, novamente, laço meu fio, pulo um ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 grupinhos de 3 pontos altos, ó, sobre esse desenho. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo aqui, ó, de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto, venho no próximo e sigo fazendo essa sequência, ó, que a gente fez. Deixa eu abrir aqui novamente a minha peça. Então, aqui, gente, ó, a gente fez 3 grupinhos de 3 pontos altos. Em cima de cada desenho desse, vai ter 3 grupinhos de 3 pontos altos, porque a gente sempre vai pulando um ponto. A gente não trabalha sobre o primeiro. Aqui, a gente pulou um ponto, ó, entre um grupinho e outro, e aqui o último também a gente não trabalhou. Nos intervalos de 2 correntes, a gente vai seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui na parte da lateral, ó, em cada intervalo desse, de 2 correntinhas, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos da mesma forma que a gente fez aqui. Quando chegar aqui desse lado, ó, nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Essa volta é a volta, gente. Ó, a gente fez 8 voltas com a cor laranja. Vamos contar essa volta com a volta de número 9, né? Que é a primeira volta aqui com a cor branca. Essa volta aqui, a gente precisa ter um total de grupinhos de 3 pontos altos que seja par, que é para o bico de acabamento
dá certinho. Então, se você estiver fazendo em outros tamanhos, você tem que ter uma quantidade nessa carreira aqui, ó, que é a carreira de número 9, de grupinhos de 3 pontos altos que seja par. Com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Bom, gente, finalizei toda a minha volta. Fiquei aqui com um total de grupinhos que seja par, como eu falei para vocês, que é para dar certinho. E nessa volta aqui, gente, de número 9, eu fiquei com um total de 54 grupinhos de 3 pontos altos, que é um número par. Para dar certinho, como eu falei para vocês, né? Se tiver fazendo em outros tamanhos, tem que dar um total de grupinhos de 3 pontos altos que seja par. Fiz aqui as minhas duas correntes, ó. Conto uma, duas, e na terceira correntinha aqui desse grupinho, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Laço e vou cortar o meu fio na cor branca, porque agora eu vou mudar de cor novamente, ó. Então, aqui, gente, tá desfocando um pouco. Na lateral, ó, em cada intervalo de duas correntes, eu fiz grupinhos de 3 pontos altos. Sobre os desenhos, ó, cada desenho ficou com 3 grupinhos, né? Cada desenho desse com aumento. E aqui na lateral, eu fiz também, em cada intervalo de duas correntes, grupinhos de 3 pontos altos. Essa carreira aqui, você pode achar que a sua peça vai embabadar, mas não, gente, ela não embabada, porque a gente vai fazer mais carreiras com a mesma repetição. Então, aqui, eu vou pegar esse meu fio na cor branca e vou trazer ele até chegar no intervalo de duas correntes, só para facilitar a hora do arremate. Eu sempre gosto de deixar os dois fiozinhos juntos, gente, porque depois a gente dá 2 nozinhos para arrematar, ó. Aqui atrás, os 2 fios, eles ficaram juntos, ó. A gente dá 2 nozinhos e arremata esse fio. Vou pegar o meu fio agora na cor laranja novamente, ó. Vou vir aqui, não sei porque está desfocando, gente, pronto. Vou vir aqui no intervalo, você pode ir em qualquer um dos intervalos de duas correntinhas. Vou vir aqui e vou prender o meu fio na cor laranja, fazendo uma laçadinha. Subo 2 e 3. Fiz 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos, ó. Fiquei agora com um grupinho de 3 pontos. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui de 2 correntes e faço um grupinho de 3 pontos altos. Ficou assim. Então, essa volta é a volta de número 10. Nessa volta de número 10, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos em cada um desses intervalos de duas correntinhas, dando a volta em toda a nossa peça. Quando a gente finalizar, gente, essa volta aqui, ó, com essa sequência, em cada intervalo de duas correntes, a gente faz grupinhos de 3 pontos altos, separados por duas correntes. A gente corta o fio laranja e faz mais uma carreira com fio na cor branca, porque assim vai ficar intercalado. Uma carreira na cor branca, uma na cor laranja e a próxima será na cor branca novamente. Então, vou finalizar essa carreira aqui, que é a carreira de número 10. Vou fazer a carreira de número 11 com a mesma repetição, só vou fazer a troca de cor. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as minhas voltas. Iniciei essa carreira aqui, ó, que foi a carreira de número 9, com a cor branca junto com vocês. Finalizei, né? E iniciei a carreira de número 10, com a cor laranja. Finalizei a carreira de número 10, seguindo a mesma repetição das carreiras anteriores, ó. Fazendo 2 grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de duas correntes. E depois, fiz mais uma carreira com a cor branca, seguindo a mesma sequência, gente. Então, ó, em cada intervalo de duas correntinhas, eu fiz grupinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar esse meu fio aqui na cor branca e vou trazer ele para o intervalo de duas correntes para facilitar a hora do arremate. Eu cortei novamente o meu fio na cor branca, porque agora a gente vai começar a fazer o bico de acabamento. Eu vou fazer na cor laranja. Então, eu peguei aqui, ó, o meu fio na cor laranja. Vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes, vocês podem
em qualquer um dos intervalinhos de 2 correntes. Vou vir bem aqui onde tá saindo o meu fio na cor branca, ó, e vou prender esse fio, fazendo aqui uma laçadinha, ó. Subo 2 e 3. Fiz aqui 3 laçadinhas, né? Que é a minha 3 correntinhas que dá a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo, gente, ó. Então, contando com as 3 correntinhas iniciais que a gente fez, a gente fica com um total de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui, a gente tá fazendo a nossa volta de número 12. Formamos aqui um leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, laço meu fio, venho no espaço de 2 correntinhas e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço novamente um leque de 3 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço aqui e faço mais 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo espaço de 2 correntes e faço um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo, gente, essa repetição aqui por toda a minha volta, ó. Em um intervalo, eu faço um leque, no próximo ponto alto, no próximo um leque, no próximo ponto alto. Por isso que nessa primeira carreira com a cor branca, a gente precisou ter um total de intervalinhos de 3 pontos altos, par, que é para dar certinho aqui, ó, na hora do bico. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, a minha peça, ela tá ficando assim, fui intercalando, ó, em um intervalo de 2 correntinhas, eu fiz um leque no próximo ponto alto, no próximo leque e no próximo ponto alto. Chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto, uma corrente de separação, agora eu vou vir aqui nesse leque, eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender o meu fio, ó, com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto e uma de separação. Laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, venho agora no intervalo de 2 correntinhas e faço um ponto alto. Uma corrente, venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, novamente, ó, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, agora, eu fiquei com um total de 7 pontos altos, todos eles, ó, separados por uma corrente, contando com essas 3 correntinhas iniciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não faço corrente de separação, venho direto em cima desse ponto alto aqui e prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, venho em cima desse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, ó, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, com uma corrente de separação. Quando chegar aqui no intervalo de 2 correntes dentro desse leque, um ponto alto. Uma corrente, e agora eu faço um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, todos eles separados por uma correntinha. Então, gente, essa será a nossa repetição, ó. Agora, eu venho nesse ponto alto e prendo com um ponto baixo. Essa será a nossa repetição. A gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Chegando aqui no final, prendi com um ponto baixo, ó, em cima desse ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha, ó,
uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse meu fio, porque agora eu vou fazer a mudança de cor novamente, gente. A última carreira eu vou fazer o detalhe todo na cor branca. Então, eu vou vir aqui, ó, e trazer esse meu fio laranja para o ponto aqui ao lado, para o intervalo de uma correntinha. E aqui, gente, o meu fio na cor branca. Agora, eu vou vir bem aqui nesse intervalo de uma corrente, ó, onde tá saindo o meu fio na cor laranja, e vou prender esse fio fazendo uma laçadinha. Fiz aqui a minha laçadinha, agora eu vou vir nesse mesmo espaço, ó, e vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando esse pezinho do ponto, ó, pegando essas duas laçadinhas. E faço aqui um ponto baixo. Fiz um ponto picô. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas do pezinho do ponto e faço um ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Fiz 2 pontos picô. Então, gente, eu fiz 2 pontos picô para esse lado, ó. Fiz 2 pontos picô com 3 correntinhas. Prendi com um ponto baixo, agora eu subo uma, duas, três, quatro, 5 correntes, ó. Vou fazer um ponto picô maior. Venho aqui no pezinho do ponto, pegando essas duas laçadas e faço aqui um ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes agora, ó. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Venho no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente e prendo com um ponto baixo. Fiquei com 2 pontos picô com 3 correntinhas e um ponto picô maior com 5 correntes, ó. E 2 pontos picô com 3 correntinhas para esse lado aqui também. Agora, eu laço a minha, ó, laço aqui uma, duas vezes. Vou fazer um ponto alto duplo. Esse ponto alto duplo, gente, ó, sempre tirem como base esse leque. A gente vai trabalhar os pontos dessa carreira aqui que tá na cor branca, ó. Tanto esse ponto quanto esse aqui de dentro, ó, sempre tirando como base o leque. Então, eu vou vir aqui, ó, pegando esse ponto alto por trás e vou fazer um ponto alto duplo. Puxo, solto duas laçadinhas, ó. Eu puxo o fio um pouquinho para alongar um pouco o ponto, puxo, solto duas laçadas, ó, novamente. Tá desfocando, gente, peraí. Ó, puxei duas laçadas novamente e fecho as duas juntas. Então, aqui eu fiz um ponto alto duplo, novamente. Agora, gente, eu vou laçar 2 vezes novamente, ó, para fazer outro ponto alto duplo. Dei 2 laçadinhas aqui na agulha. Vou vir nesse ponto alto aqui, ó, sempre tirando como base esse leque, ó. Venho aqui pegando ele por trás e faço um ponto alto duplo. Puxei aqui, puxo 2 laçadinhas, alongo o fio um pouquinho, puxo, ó, fiquei com 2 laçadinhas novamente e fecho todas elas juntas. Então, aqui, eu fiz mais um ponto alto duplo. Vou vir aqui nesse primeiro intervalo de uma correntinha, ó, que a gente fez entre um ponto alto e outro, e vou prender com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto e faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Uma, duas,
3 correntinhas, ó. Pego aqui no pezinho do ponto e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2 pontos picô menor, igual eu fiz aqui. Agora, eu faço com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas para fazer o meu ponto picô maior. Venho aqui, ó, pegando essas 2 laçadinhas e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho aqui, pegando essas 2 laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, venho aqui, ó, faço o meu ponto picô. Venho no último intervalo de uma corrente e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, fiquei com 2 pontos picô menor e um ponto picô maior. E aqui, 2 menores também. Faço 1, 2 laçadinhas, ó, sempre pegando o ponto alto aqui de dentro, gente, ó, tirando como base o leque, ó. Venho aqui, pego esse ponto por trás, ó, e faço meu ponto alto duplo. Eu sempre puxo um pouquinho o fio, ó, pra alongar ele um pouquinho. Solto 2 laçadinhas, alongo o fio um pouquinho. Ó. Solto 2. E mais 2 para finalizar o meu ponto alto duplo. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai seguir fazendo assim por toda a volta. Quando chegar aqui no final, gente, a gente vai fazer o nosso último ponto alto duplo, ó, pegando aqui na perninha desse ponto. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto duplo, ó, pegando aqui nesse ponto para finalizar a minha volta. Vou vir aqui bem onde eu fiz aquele ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. E a minha peça, gente, ela tá ficando assim, ó. Tá um pouco desfocando. Mas a minha peça, ela tá assim, gente. Olha que lindeza fica o resultado dessa capa, né, para a tampa do vaso. Fica muito linda. Para arrematar esse fio, você pode fazer o arremate com a própria agulha de crochê ou usar, gente, a agulha de tapeçaria. Vocês lembram desses fiozinhos aqui, ó, que a gente deixou junto para facilitar a hora do arremate? Então, eu venho aqui e faço 2 nozinhos, ó. Primeiro, não aperto tanto. E o segundo, eu aperto bem. Você pode pegar a sua agulha de tapeçaria e esconder uma perninha do ponto por entre os fios, ou você pode cortar aqui e colocar um pinguinho de cola. Pode ser cola pano ou cola de silicone. E esse fiozinho aqui, gente, ó, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou esconder ele aqui atrás por entre os pontos. Peguei aqui, gente, a minha agulha de tapeçaria, ó, vou vir aqui e vou escondendo esse fio por entre os pontos, ó. A agulha de tapeçaria, gente, ela facilita muito na hora do arremate. Essa minha aqui, ela já tá bem velhinha, mas ajuda bastante, ó. E aqui a parte da frente, olha só. O arremate fica perfeito. Então, agora, eu vou cortar esse meu fio. E vou arrematar aqui esses outros pra gente começar a fazer a redinha da nossa peça. Bom, gente, já arrematei minha peça. Agora, a gente vai fazer a parte da redinha da nossa tampa do vaso. E olha que lindeza, minha gente. Eu tô apaixonada, é muito lindo esse modelo. Vou colocar aqui a minha peça, ó, do lado avesso. Coloquei a minha peça do lado avesso, agora eu vou trabalhar com fio na cor laranja. Eu vou trabalhar, gente, pegando essa carreirinha aqui, ó, pegando esses pontos baixos. Mas, se você preferir, você pode trabalhar pegando, ó, na carreira que tem aqui
os grupinhos de 3 pontos altos. Vai aí da sua preferência, você pode pegar em qualquer uma dessas carreiras aqui. Então, se por acaso a sua tampa do vaso for menor, você pode pegar aqui, ó, nessa carreirinha, que ela vai ficar menor. Eu quero pegar aqui para o bico ele ficar bem certinho na minha tampa do vaso. Então, vou pegar o meu fio na cor laranja. Peguei aqui o meu fio na cor laranja. Eu vou tirar como base, gente, ó, aqui tá aqueles grupinhos, né, com aumentos que a gente trabalhou. Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar nesse ponto baixo aqui, ó. Tenho esse ponto baixo que é rente com esses intervalos de 2 correntinhas. Eu vou começar a trabalhar nesse ponto baixo aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui e vou prender o meu fio bem nesse ponto baixo. Ó, vou pegar aqui o meu fio. Na cor laranja, e vou vir aqui, ó, bem nesse ponto baixo aqui, e vou prender o meu fio. Na verdade, ponto baixo não, gente, é o ponto alto, ó. Vou vir bem nesse ponto alto. Vocês lembram que nessa carreira a gente fez leque, ponto alto, leque, ponto alto. Então, é aqui, bem no ponto alto, ó. E vou prender esse meu fio, fazendo uma laçadinha. Essa laçadinha, ela vai ser contada como um ponto baixo. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Fiz as minhas 8 correntinhas, agora, eu vou pular esse espaço de leque, vou vir aqui, ó, nesse ponto alto, pegando essas 2 laçadinhas de trás, ó, aqui na frente, ele nem vai aparecer, gente, ó. A gente pega só as 2 laçadinhas de trás. Vou vir aqui, pegando essas 2 laçadinhas e vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Pulo esse leque, venho aqui, ó, no próximo intervalo, que é o ponto alto, pegando essas 2 laçadinhas aqui de trás e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, gente, vai ficando assim, ó. A gente tá ficando com essas argolinhas de 8 correntinhas, ó. Agora, deu pra focar bem certinho. Tô sempre pegando aqui o ponto alto, ó. As correntinhas, a laçadinha só de trás do ponto, ó. Sempre pulo o leque, venho aqui, ó, nesse ponto alto, pego a laçadinha de trás. Eu vou fazer isso aqui por toda a minha volta. E quando chegar aqui desse lado, ó, eu vou pegar e vou fazer até ficar rente com esse intervalo aqui, gente, ó. Vou fazer até chegar aqui desse lado, para ele ficar rente com esse grupinho aqui, ó. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência, fazendo 8 correntinhas, prendendo com um ponto baixo, ó, nos intervalos que era um ponto alto, por toda a volta, até chegar desse lado aqui, ó, pra ficar rente aqui a nossa redinha. Bom, gente, segui fazendo aqui as minhas 8 correntinhas e prendendo com um ponto baixo, ó. Vocês vão vendo que já vai dando formato aqui, ó, da nossa redinha. Já vai ficando bem certinho, gente. Eu fui fazendo aqui, ó, eu prendi com um ponto baixo, ó, tirei como base esse ponto aqui, ponto baixo não, gente, esse ponto alto aqui, que era rente com as correntinhas. Mas a gente pode tirar como base esses 2 grupinhos aqui, ó. Então, na lateral, a gente conta 1, 2, a gente pegou bem rente com o segundo grupinho. Aqui desse lado, se eu for fazer até chegar nesse ponto aqui, gente, ó, vai ficar torto. Ele tem que ficar rente, deixa eu colocar ele assim, ó, ele tem que ficar rente com esse primeiro aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou virar aqui a minha peça. Então, aqui, eu vou contar 1, 2 grupinhos, ó. Então, eu tenho que fazer rente com esse segundo grupinho aqui,
pra ficar exatamente igual ficou aqui desse lado, ó. 2 grupinhos, deixa eu focar aqui, ó. 2 grupinhos na lateral, ele ficou rente com esse grupinho aqui. Ficou em cima desse ponto alto, né? Prendi aqui em cima desse ponto alto. Então, pra ficar certinho desse lado aqui, eu fiz as minhas 8 correntinhas. Ó, aqui eu tenho 2 grupinhos da lateral. E vou vir aqui, gente, e ao invés de prender ele aqui, eu vou prender nessa última perninha aqui do meu leque, pra ele ficar aqui, ó, certinho. Então, eu vou vir aqui, pegando a perninha de trás aqui do leque, ó. E vou prender o fio, fazendo um ponto baixo, ó. Então, ficou rente com esse grupinho aqui, ó. 2, ó. 2, tá rente com esse grupinho. Exatamente igual ficou desse lado aqui, ó. Esses 2 grupinhos, ó. Tá rente com esse grupinho. Acho que tá dando pra vocês entenderem certinho. Pra quando a gente finalizar, não ficar desigual, gente. Ficar bem certinho. Chegando aqui no final. Então, aqui, gente, fiz o meu ponto baixo, né? Como eu mostrei pra vocês, na última perninha aqui do leque. Vou virar a minha peça, porque agora a gente vai trabalhar carreiras voltando. Virei aqui minha peça, gente, pra gente trabalhar carreiras voltando agora. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, sempre que a gente for iniciar uma carreira, a gente faz as 3 correntes. 3 correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Nessa carreira, a gente fez 8 correntinhas de separação. Agora, a gente vai fazer 7 correntes apenas, ó. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, que será de separação. Laço meu fio. Agora, eu venho aqui em cima desse ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Deixa eu ajeitar aqui o ponto, gente, ó. Então, aqui em cima desse ponto baixo, eu faço um ponto alto. Ficou dessa forma. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e 7 correntinhas, que será de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Laço meu fio, venho aqui, ó, em cima do próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai seguir fazendo assim até chegar no final. 7 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto baixo. E assim por toda essa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as minhas 7 correntinhas, lacei o meu fio. Agora, eu vou vir aqui naquela primeira correntinha. Vocês lembram que a gente fez a primeira correntinha para dar altura, para ser o nosso ponto baixo, na verdade, né? Não foi para dar altura de um ponto alto, para ser o nosso ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, bem nessa correntinha que eu fiz, para servir como um ponto baixo, e vou fazer um ponto alto, ó. Ficou assim. Então, gente, deixa eu abrir aqui a minha peça para vocês verem como tá ficando. Ó, tá desfocando um pouco. Aqui, ela já vai ficando bem certinha, ó. E aqui, a gente finalizou mais uma volta. Ó, vou virar aqui a minha peça. Cheguei aqui no final, fiz o meu ponto alto, ó. Fiz o ponto alto, bem aqui em cima daquela correntinha que a gente fez para servir como ponto baixo. Agora, sempre que a gente for iniciar, gente, a nossa carreira, ó, a gente sobe 3 correntinhas, que é para dar altura de um ponto alto, ó, porque quando a gente finaliza a carreira, a gente faz um ponto alto em cima dele, ó, em cima da terceira correntinha, vocês vão ver quando a gente chegar lá no final. Fiz 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e agora, eu vou fazer 6 correntes de separação. Por quê? Porque aqui a gente fez com 7. Lembram que o primeiro a gente fez 8 correntes de separação? Nessa segunda a gente fez 7, agora a gente vai fazer com 6. A gente vai diminuindo um ponto em cada carreira. 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas de separação. Laço meu fio, agora eu venho em cima desse ponto alto
e faço um ponto alto. Ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Laço meu fio, venho em cima desse próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 6 correntes de separação e ponto alto sobre ponto alto até chegar no final. Bom, gente, fiz aqui as minhas 6 correntes, lacei o meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou vir bem aqui e vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim. Ó. Ficando dessa forma. Vou virar minha peça novamente. Ó. Virei minha peça. Agora, eu subo 3 correntinhas novamente. Para dar a altura de um ponto alto. E 1, 2, 3, 4, 5 correntes, que será de separação. Laço meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Olha só, gente, como tá ficando a minha peça. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Observem que agora a gente tá fazendo, ó, são carreiras de repetição, gente. A gente tá fazendo diminuições. Como eu falei pra vocês, ó, nessa primeira carreira a gente tinha 8 pontos. Nessa segunda, a gente ficou com 7. Nessa terceira, a gente tem 6. Agora, na quarta, ó, a gente tem 5 correntinhas de separação entre uma carreira e outra. Sempre que a gente for subir, a gente faz 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e a quantidade de correntes que será de separação. A próxima será com 4 correntes de separação, a próxima com 3. A gente vai sempre diminuindo uma correntinha em cada carreira. Eu vou seguir fazendo essa sequência até chegar no final, onde eu vou ficar apenas com 2 correntinhas de separação e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui toda a minha peça. Fiz a primeira volta, ó, com 8 correntes, a segunda com 7, 6, 5, 4, 3 e finalizei aqui com 2 correntinhas, ó, de separação entre um ponto alto e outro. Cheguei aqui no final, fiz o meu ponto alto, ó, na terceira correntinha e fiz aqui um cordão de correntinhas, gente, com 20 correntinhas. Para ela pegar bem aqui, ó, essas 20 correntinhas, eu vou prender ela bem aqui. Você fez com 20 correntinhas e a sua peça, ela ficou bem folgada, você pode diminuir a quantidade de correntinhas. Você pode fazer com 18, com 15, vai aí depender do seu ponto. Ou você pode fazer com mais correntes, se você vir que ele está assim, ó, muito repuxado. Para o meu ponto, gente, ó, ele ficou só um pouquinho aqui, mas quando a gente colocar na tampa do vaso, ele fica bem certinho. Então, aqui, eu vou vir aqui, ó, desse lado aqui, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó, bem aqui na terceira correntinha, eu vou prender esse meu fio, ó, com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Para arrematar esse fio, gente, vocês podem usar a agulha de tapeçaria. Vocês vão escondendo ele entre os pontos da mesma forma que a gente fez ali quando finalizou o bico. E aqui, olha, gente, essa telinha aqui, nessa redinha aqui para a tampa do vaso, deixa eu colocar esse fio aqui, depois eu vou arrematar. Tá desfocando, gente, pronto. Essa redinha aqui, ela é muito simples, fácil, rápida de fazer e bem econômica, gente. A imagem tá mudando um pouco, gente, vocês me desculpem. Mas aí, ele tá, não sei por que tá desfocando. Então, ó, fiz com as 20 correntinhas. Se você preferir fazer com menos, você pode fazer. Ou você pode fazer as correntinhas, 20 correntinhas ou 30 de um lado e do outro e fazer aquele com a amarração. Eu prefiro fazer assim, gente, eu acho que fica melhor. Mas aí vai da sua preferência. E fica super certinho, ó, vocês estão vendo?
fica bem certinho, gente, esse tipo de telinha aqui, né, de redinha. Então, esse é o resultado da minha peça. Caiu ali as flores. Aqui eu não tenho tanto espaço, vocês já sabem. Aqui, gente, ó, a gente dá uma arrumadinha no bico. Aqui fica assim mesmo, porque é a telinha que a gente fez. Quando a gente colocar na tampa do vaso, ele já fica bem certinho. Mas se a gente ajeitar aqui, ó, gente, ó, ele também fica bem retinho a nossa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.